Meu nome é Antônio Ferreira e tenho 82 anos. Estou deitado nesta cama estreita, olhando para um teto manchado de umidade, em um quarto que divide com 3 outros homens esquecidos pelo mundo. O cheiro de desinfetante misturado com urina mal disfarça o odor da decadência humana que permeia este lugar. Mas não é o ambiente que me dói mais. É a ferida aberta no meu peito, uma ferida que sangra a cada batida do meu coração cansado, lembrando-me de como fui tolo, de como acreditei que o amor poderia florescer novamente na minha vida outonal. Era uma terça-feira de março quando a conheci. Eu tinha acabado de completar 80 anos e estava no supermercado comprando os mesmos itens de sempre: leite, pão, algumas frutas, remédios. Vivia sozinho há 5 anos, desde que minha querida esposa Helena partiu, levando consigo 43 anos de casamento e deixando apenas silêncio e saudade em nossa casa grande e vazia. Meus 2 filhos moravam em outros estados. Visitavam-me 2 vezes por ano nas datas comemorativas, sempre apressados, sempre com desculpas para partir logo. Foi ali, na seção de frutas, que ela apareceu como um raio de sol atravessando as nuvens cinzentas da minha solidão. Carla tinha 52 anos, cabelos loiros que brilhavam sob a luz fluorescente do mercado, sorriso caloroso e uma energia juvenil que me fez esquecer momentaneamente minha idade avançada. Ela esbarrou no meu carrinho por acidente e, ao invés de apenas se desculpar e seguir em frente, como fazem a maioria das pessoas quando encontram um idoso no caminho, ela parou e conversou comigo. "Desculpe, senhor", disse com uma voz doce que não ouvia direcionada a mim há anos. Eu estava distraída, pensando na lista de compras. Ela notou minha bengala, minha caminhada lenta, e em vez de demonstrar pressa ou desconforto, perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda com alguma coisa. Conversamos por 15 minutos ali mesmo, entre as maçãs e as bananas. Descobri que ela havia se mudado recentemente para nossa cidade pequena, que estava trabalhando como enfermeira em uma clínica particular, que era divorciada e não tinha filhos. Quando nos despedimos, ela pediu meu telefone para qualquer emergência, já que sou da área da saúde e o senhor mora sozinho. Pensei que fosse apenas cordialidade profissional, mas ela ligou 2 dias depois. "Senhor Antônio, estava pensando no senhor. Que tal tomarmos um café? Conheço uma padaria muito boa aqui perto." Meu coração, que há anos batia apenas para manter meu corpo funcionando, deu um salto de alegria que julguei ter esquecido para sempre. Nosso primeiro encontro foi mágico. Carla me ouviu com atenção quando contei sobre minha vida, sobre Helena, sobre os 50 anos que dediquei à minha empresa de material de construção, sobre os netos que mal me conheciam. Ela segurava minha mão enrugada, com suas mãos suaves e jovens. Olhava nos meus olhos como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Quando mencionei que estava me sentindo muito sozinho, ela apertou minha mão e disse: "Você não precisa mais se sentir assim, Antônio. Eu estou aqui agora." Não acreditei que pudesse me apaixonar novamente aos 80 anos. Pensei que essa parte da minha vida havia terminado com Helena. Mas Carla despertou sentimentos que julgava mortos e enterrados. Ela visitava minha casa todos os dias após o trabalho. Trazia flores, cozinhava para mim. Assistíamos televisão juntos no sofá, enquanto ela apoiava minha cabeça em seu ombro. Pela primeira vez em anos, não me sentia um fardo para ninguém. Sentia-me desejado, querido, importante. Após 3 meses de namoro, palavra que soava estranha para um homem da minha idade, mas que Carla insistia em usar, ela começou a falar sobre casamento. "Antônio, você é o homem mais gentil e carinhoso que já conheci.
Sei que nossa diferença de idade pode assustar algumas pessoas, mas o amor não tem idade, não é mesmo? Seus olhos brilhavam quando falava essas coisas, e eu acreditava em cada palavra como um jovem apaixonado pela primeira vez. Casei-me com Carla em uma cerimônia pequena e íntima, apenas com o juiz de paz e 2 testemunhas que ela trouxe, colegas do trabalho que mal conhecia. Meus filhos não aprovaram a união. Roberto, meu filho mais velho, ligou gritando: "Pai, o senhor perdeu o juízo? Essa mulher está atrás do seu dinheiro." Márcia, minha filha, foi mais delicada, mas igualmente contrária. "Papai, ela é muito nova. O que uma mulher de 50 anos quer com um homem de 80? Por favor, repense isso." Defendi Carla com todas as minhas forças. Como ousavam questionar meu último amor? Como podiam ser tão cruéis com uma mulher que estava trazendo alegria e companhia para meus anos finais? Disse coisas duras para meus filhos, palavras que hoje me arrependo amargamente. Escolhi Carla em vez deles, acreditando que finalmente havia encontrado alguém que me amava por quem eu era, não por obrigação familiar. Os primeiros meses de casamento foram os mais felizes que vivi desde a morte de Helena. Carla transformou minha casa sombria em um lar acolhedor novamente. Ela cuidava de mim com carinho aparente, organizava meus remédios, acompanhava-me às consultas médicas, fazia massagem nos meus pés inchados todas as noites. Quando meus netos visitaram nas férias escolares, pela primeira vez em 2 anos, ela foi carinhosa com eles, preparou um almoço especial, brincou no jardim como se fosse uma avó jovem e divertida. Foi nessa época que tomei uma decisão que hoje reconheço como a mais estúpida da minha vida. Transferi todos os meus bens para o nome de Carla. "Querida", disse uma noite enquanto ela massageava minhas têmporas doloridas, "quero que você se sinta segura. Quero que saiba que tudo que é meu é seu também." Ela protestou inicialmente, disse que não era necessário, que me amava independente do dinheiro. Mas quando insisti, alegando que era importante para minha paz de espírito, ela concordou. "Apenas para fazer você feliz, meu amor." A mudança foi sutil no início. Carla começou a trabalhar menos, alegando que queria passar mais tempo comigo. Depois, parou de trabalhar completamente, dizendo que eu precisava de cuidados em tempo integral. Começou a controlar mais aspectos da minha vida. Decidia o que eu deveria comer, quais programas assistir, quais remédios tomar. Quando questionei algumas dessas decisões, ela dizia com aquele sorriso doce: "Antônio, confie em mim. Sou enfermeira, sei o que é melhor para você." Gradualmente, fui perdendo contato com as poucas pessoas que ainda restavam na minha vida. Carla desencorajava visitas, alegando que eu ficava muito cansado depois de receber gente. Quando meus filhos ligavam, ela atendia o telefone e dizia que eu estava dormindo ou não me sentindo bem para conversar. "O papai de vocês está muito frágil", ouvia ela dizer. "É melhor deixá-lo descansar." Foi há 1 ano que minha saúde começou a declinar visivelmente. Uma queda no banheiro me deixou com uma fratura no quadril, que demorou meses para cicatrizar. Carla contratou uma fisioterapeuta para vir em casa, mas as sessões eram irregulares e superficiais. Minha mobilidade ficou ainda mais limitada. Precisava de ajuda para tomar banho, para me vestir, para ir ao banheiro durante a noite. Observei mudanças no comportamento de Carla que tentei ignorar, atribuindo ao estresse de cuidar de um marido idoso e debilitado. Ela começou a sair mais frequentemente, sempre com desculpas plausíveis. Compras no supermercado que duravam 3 horas. Consultas médicas próprias que tomavam a tarde inteira. Visitas a uma amiga doente que se estendiam até a madrugada. Quando chegava em casa,
O perfume masculino que sentia em suas roupas, ela explicava dizendo que havia cumprimentado colegas de trabalho antigos. A verdade mais dolorosa começou a se revelar quando desenvolvi um quadro de pneumonia no inverno passado. Durante 2 dias com febre alta, delirando, ouvi conversas telefônicas que talvez não devesse ter ouvido. Ou talvez Carla pensasse que eu estava inconsciente demais para entender. Ouvia falando com alguém sobre acelerar o processo, sobre não aguentar mais essa situação, sobre como eu estava durando mais do que esperava. Quando me recuperei da pneumonia, tentei confrontá-la sobre essas conversas, mas ela negou tudo. Disse que eu havia sonhado, que a febre havia me deixado confuso. Meu querido, você está ficando meio paranoico com a idade. É normal. Acontece com muita gente. Ela me abraçou, beijou minha testa e por um momento quase acreditei que havia imaginado tudo. Mas as evidências continuaram se acumulando. Notei que ela vendia discretamente objetos da casa. Primeiro, coisas pequenas que pensei ter perdido. Depois, móveis antigos que pertenceram a Helena. Finalmente, até mesmo fotografias de família emolduradas em prata. Quando perguntei sobre um relógio de ouro que meu pai havia me dado, ela disse que havia levado para o concerto e que a joalheria estava demorando para devolver. O golpe final veio há 3 meses, quando sofri um derrame leve que afetou parcialmente minha fala e coordenação motora. Durante minha internação de 1 semana no hospital, Carla foi atenciosa e carinhosa na presença dos médicos e enfermeiras, mas percebi mudanças sutis em sua atitude quando ficávamos sozinhos. Ela verificava constantemente o celular, parecia impaciente durante nossas conversas, suspirava quando eu demorava para formar uma frase devido à dificuldade de fala que o derrame havia causado. Foi alta médica com recomendação de fisioterapia intensiva e cuidados especializados em casa. Carla ouviu as orientações médicas com atenção, fez todas as perguntas certas, demonstrou preocupação adequada. Mas no carro, voltando para casa, ela estava diferente. Silenciosa, tensa, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Durante 1 semana, tentou cuidar de mim em casa, mas sua impaciência ficou cada vez mais evidente. Quando eu demorava para tomar banho, ela suspirava alto. Quando derramava comida por causa da coordenação motora prejudicada, ela limpava com movimentos bruscos e irritados. Quando acordo durante a noite precisando de ajuda para ir ao banheiro, percebia seu olhar de raiva antes que ela compusesse a expressão de cuidado. Foi numa manhã de segunda-feira que ela anunciou sua decisão. Estava preparando meu café da manhã, tarefa que antes fazia cantarolando e que agora executava como um fardo pesado, quando se virou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. Não havia mais doçura em seus olhos, apenas cálculo frio. Antônio, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Sentou-se na cadeira ao meu lado, segurou minhas mãos, mas o toque já não era caloroso. Você precisa de cuidados que eu não posso mais oferecer em casa. Conversei com alguns médicos e todos concordam que um ambiente hospitalar especializado seria muito melhor para sua recuperação. Tentei protestar, explicar que preferia ficar em casa mesmo com as dificuldades, que podíamos contratar mais ajuda, que eu me esforçaria para ser menos dependente. Mas minha fala estava lenta e arrastada por causa do derrame. E Carla me interrompeu com uma paciência forçada que era mais cruel que a irritação aberta. Querido, você não está entendendo a gravidade da situação. Você precisa de fisioterapia diária, monitoramento médico constante, equipamentos especializados. Eu pesquisei muito e encontrei um lugar maravilhoso, o Lar São Francisco. É mais como um hotel que um asilo. Você vai ter muito mais conforto lá.
e eu poderei visitá-lo todos os dias sem o estresse de ter que cuidar de tudo sozinha. Lar São Francisco. Até o nome era uma mentira piedosa. Este lugar onde me trouxe há 2 meses não tem nada de maravilhoso ou parecido com hotel. É um depósito de velhos esquecidos, com paredes descascadas, comida insípida, funcionários sobrecarregados e mal pagos que fazem o mínimo necessário para manter os residentes vivos. No dia em que me trouxe para cá, Carla estava irreconhecível da mulher doce que conheci no supermercado. Eficiente, prática, sem demonstrações de emoção. Ela havia preparado uma mala com algumas roupas minhas, todas as mais velhas e gastas, notei depois, e alguns objetos pessoais básicos. Quando pedi para levar a fotografia de Helena, que sempre ficou na minha mesa de cabeceira, ela disse que não seria saudável ficar preso ao passado e que era hora de seguir em frente. Durante o trajeto até aqui, tentei uma última vez convencê-la a mudar de ideia. Carla, meu amor, por favor, reconsidere. Eu posso melhorar. Posso ser menos trabalho. Não me abandone, por favor. Minhas palavras saíam embaralhadas e cheias de lágrimas, mas ela manteve os olhos na estrada e disse apenas: Antônio, isso é o melhor para nós dois. Você vai ver. A internação foi humilhante. Carla assinou todos os papéis, organizou os pagamentos. Descobri depois que havia contratado um plano básico, o mais barato disponível, e me entregou aos funcionários como se fosse um pacote sendo despachado. Quando chegou a hora de se despedir, ela me deu um beijo rápido na testa e disse: Eu visito você em breve, querido. Cuide-se bem. Isso foi há 2 meses. Ela visitou-me 3 vezes no total. A primeira visita foi 1 semana após minha internação. Chegou com flores baratas e uma caixa de chocolates. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama e falou sobre como estava se organizando em casa e cuidando de questões práticas da minha ausência. Ficou 40 minutos, a maior parte do tempo, olhando o relógio ou o celular. A segunda visita foi 3 semanas depois, quando liguei chorando e implorando para voltar para casa. Desta vez, ela não trouxe presentes. Sentou-se mais distante. Explicou que ainda não era o momento certo para meu retorno, que eu precisava se fortalecer mais antes de tentar viver independentemente novamente. Quando perguntei sobre nossa casa, sobre nossos planos, sobre nosso amor, ela desviou o olhar e mudou de assunto. A terceira e última visita foi há 1 mês. Carla chegou diferente. Roupas novas e caras, cabelo recém-feito, maquiagem impecável, perfume caro que não reconheci. Parecia mais jovem, mais radiante, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Ela me contou que estava fazendo algumas mudanças na vida, que havia conhecido pessoas novas e que estava explorando novas oportunidades. Foi nessa visita que compreendi completamente a extensão da minha ingenuidade. Carla não estava ali para me consolar ou atualizar sobre nossa vida conjugal. Estava ali para se despedir oficialmente, para encerrar nossa farsa de casamento sem precisar usar palavras explícitas. Antônio, disse com uma voz que tentava soar gentil, mas que carregava uma frieza que me gelou até os ossos. Eu quero que você saiba que nosso tempo juntos foi muito especial para mim. Você é um homem maravilhoso e qualquer mulher seria sortuda em ter seu amor. O uso do passado não passou despercebido, mas agora você precisa focar na sua saúde, na sua recuperação, e eu preciso seguir com minha vida também. Tentei segurar sua mão, mas ela a afastou delicadamente. Carla, por favor, não faça isso. Eu te amo. Podemos tentar de novo. Eu posso melhorar, posso... Minha voz falhou. As palavras se perderam em soluços que sacudiram meu corpo frágil. Shh, querido, não se agite assim.
Não faz bem para você. Ela se levantou, ajeitou a bolsa cara no ombro e por um momento vi um lampejo da mulher que conheci no supermercado. Mas foi apenas um segundo antes da máscara de educada indiferença voltar ao lugar. Eu vou cuidar de todos os detalhes práticos, não se preocupe com isso. Você só precisa se concentrar em ficar bem. Detalhes práticos, como se nossa vida juntos, nosso casamento, meu amor por ela, fossem apenas questões administrativas a serem resolvidas. Ela se dirigiu à porta e eu gritei com toda a força que meus pulmões danificados permitiram. Carla, Carla, por favor, não me abandone assim. Ela parou na porta, mas não se virou. Ficou ali alguns segundos, os ombros ligeiramente curvados. E por um momento, pensei que pudesse mudar de ideia, que algum resquício do amor que dizia sentir por mim a fizesse retornar. Mas ela endireitou os ombros, abriu a porta e saiu da minha vida para sempre. Nas semanas que se seguiram, tentei ligar para ela dezenas de vezes. O telefone tocava, mas ela nunca atendia. Pedi para a assistente social do asilo entrar em contato, mas Carla disse que estava muito ocupada no momento e que visitaria quando possível. Escrevi cartas que pedi para funcionários postarem, mas nunca recebi resposta. Foi através de conhecidos da cidade que soube a verdade completa sobre minha querida esposa. Carla havia vendido minha casa, nossa casa, 2 semanas após minha internação aqui. Vendeu também meu carro, meus móveis, até mesmo as joias de Helena que eu guardava como relíquia familiar. Com o dinheiro, comprou um apartamento novo, em um bairro nobre da cidade, e um carro importado. Mas o pior ainda estava por vir. Através de fofocas que chegaram até este asilo, através de funcionários que conheciam gente da cidade, soube que Carla estava namorando. Não qualquer pessoa, um empresário de 60 anos, viúvo e rico. O mesmo empresário que, agora descobria, ela conhecia desde antes de me encontrar no supermercado. A verdade me atingiu como um raio. Nosso encontro não foi acidental. Carla sabia quem eu era, conhecia minha situação financeira, planejou nossa aproximação. Eu havia sido um alvo, uma presa fácil, um viúvo solitário e rico, com filhos distantes e necessidade desesperada de afeto. Ela executou um plano perfeito, conquistou minha confiança, casou comigo, transferiu meus bens para seu nome, esperou eu ficar suficientemente debilitado para não poder reagir, e então me descartou neste lugar enquanto seguia com sua vida verdadeira. Cada noite, deitado nesta cama estreita, revivo nossa história e me pergunto como pude ser tão cego. Os sinais estavam todos lá. A insistência inicial em se aproximar de mim, a velocidade com que falou em casamento, a facilidade com que aceitou a transferência dos bens, o distanciamento gradual depois que se tornou minha esposa legal. Como um homem que construiu um império empresarial, que negociou contratos milionários, que sempre foi considerado astuto nos negócios, pude ser enganado tão facilmente por uma mulher que via em mim apenas uma oportunidade financeira. A resposta é dolorosa, mas simples. A solidão me tornou vulnerável de uma forma que nunca experimentei antes. Após a morte de Helena, eu estava tão desesperado por companhia, por afeto, por alguém que me fizesse sentir importante novamente, que ignorei todos os sinais de alerta. Carla ofereceu exatamente o que minha alma ferida precisava ouvir. E eu me agarrei a essa ilusão como um homem se afoga, se agarra a qualquer pedaço de madeira flutuante. Meus filhos tentaram me avisar, mas em minha arrogância e carência, interpretei seus alertas como ciúme ou preconceito. Agora reconheço que eles
apesar da distância física e emocional que sempre mantiveram comigo, realmente se preocupavam com meu bem-estar. Roberto ligou na semana passada. A primeira vez em meses que conseguimos conversar sem Carla interceptando a ligação. Quando contei onde estava e como havia chegado até aqui, ele ficou em silêncio por um longo tempo. "Pai", disse finalmente, com uma voz carregada de tristeza e culpa. "Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter visitado mais. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. Ele e Márcia estão tentando reverter a situação legalmente. Recuperar pelo menos parte dos bens que Carla conseguiu transferir para seu nome. Mas o processo é complicado e caro. E mesmo que consigam algum sucesso, o dano já está feito. Eu estou aqui, abandonado, humilhado, traído pela pessoa em quem mais confiei nos meus últimos anos. O que me mata não é nem tanto a perda do dinheiro, embora seja devastadora para alguém que sempre teve segurança financeira. O que me destrói por dentro é a traição do coração. Carla não me amou nem por um segundo. Cada beijo, cada carinho, cada palavra doce foi calculada para manter-me iludido até que ela conseguisse o que queria. Enquanto eu sonhava com nossos anos dourados juntos, ela planejava meu descarte. Hoje, quando olho no espelho quebrado do banheiro coletivo deste asilo, vejo um homem que envergonha o empresário bem-sucedido que um dia fui. Meu cabelo, sempre bem cortado e penteado, está desalinhado e sujo. Minha barba, que Helena sempre fazia questão que mantivesse aparada, cresce descuidada porque os funcionários só me ajudam a fazer a barba uma vez por semana. Meu corpo, que apesar dos 80 anos ainda mantinha alguma dignidade, está curvado pela derrota emocional mais que pela idade. Mas é o meu olhar que me choca mais. Onde antes havia determinação, confiança, a centelha de um homem que construiu sua própria fortuna, agora vejo apenas a tristeza profunda de alguém que descobriu que o amor pelo qual deu tudo não passava de uma mentira bem elaborada. Meus olhos são os olhos de um homem quebrado, não apenas financeiramente, mas espiritual e emocionalmente. As noites são as piores. Durante o dia, há atividades no asilo que me distraem. Televisão na sala comum, refeições compartilhadas, eventual visita de voluntários que vêm cantar ou conversar com os residentes. Mas à noite, quando as luzes se apagam e fico sozinho com meus pensamentos, a realidade da minha situação me atinge com força total. Penso em Carla em seu apartamento novo, talvez nos braços do empresário que realmente escolheu amar, gastando o dinheiro que acumulei durante 50 anos de trabalho árduo. Penso em como ela deve rir da minha ingenuidade, de como foi fácil me enganar. Talvez ela conte para suas amigas sobre o velhinho tolo que a sustentou por um tempo antes de ser convenientemente removido do caminho. O pior é que parte de mim ainda a ama, mesmo sabendo de toda a verdade, mesmo reconhecendo que tudo foi mentira. Meu coração velho e tolo ainda guarda carinho pela mulher que me fez feliz por alguns meses. Quando fecho os olhos, ainda consigo lembrar da sensação de suas mãos segurando as minhas, do calor do seu corpo ao meu lado no sofá, do som da sua risada ecoando pela casa que agora pertence a estranhos. Essa é talvez a crueldade mais refinada do que ela fez comigo. Deixou-me com memórias boas que agora sei serem falsas, mas que meu coração se recusa a abandonar completamente. É como amar um fantasma, sentir saudade de algo que nunca existiu realmente. Os outros residentes do asilo às vezes perguntam sobre minha família, se recebo visitas, se alguém se importa comigo. Invento desculpas. Digo que minha esposa está viajando, que meus filhos moram longe, mas ligam sempre. Não consigo admitir em voz alta
a verdade completa, que fui enganado, usado e descartado por quem dizia me amar. É humilhante demais, mesmo para homens que, como eu, chegaram ao final da vida com tão pouco. Há um senhor aqui, seu Joaquim, que está internado há 5 anos. Sua família o visita todo domingo religiosamente. Filhos, netos, bisnetos. Ele reclama da comida, do barulho, das enfermeiras, mas seus olhos brilham toda vez que alguém aparece para vê-lo. Invejo profundamente esse homem que eu antes consideraria menos bem-sucedido que eu. Ele não tem dinheiro, não construiu império empresarial, mas tem algo que descobri valer mais que tudo. Pessoas que genuinamente se importam com ele. Dona Maria, no quarto ao lado, tem demência avançada e mal reconhece onde está ou quem são as pessoas ao seu redor. Mas suas 2 filhas se revezam para visitá-la diariamente. Trazem flores, penteiam seu cabelo, conversam com ela, mesmo sabendo que não receberão resposta coerente. Elas não fazem isso por dinheiro ou interesse. Fazem por amor verdadeiro, pelo tipo de vínculo que não se compra nem se vende. Observando essas famílias, percebo o quanto me enganei a vida inteira sobre o que realmente importa. Passei 50 anos acumulando riqueza, pensando que estava construindo segurança para minha velhice, garantindo respeito e cuidado dos outros. Mas dinheiro sem relacionamentos genuínos é apenas números numa conta bancária. E números não abraçam quando você está sozinho, não seguram sua mão quando você está com medo, não choram sua morte quando você se vai. Helena, minha primeira esposa, amou-me quando eu não tinha nada, além de sonhos e determinação. Ela dividiu comigo os anos de luta, celebrou minhas conquistas como se fossem dela também. Suportou minhas ausências quando o trabalho exigia. Criou nossos filhos com amor e dedicação, mesmo quando eu estava ocupado demais, construindo meu império para estar presente como deveria. Esse era amor verdadeiro, e eu só reconheci completamente seu valor depois que ela partiu e me deixou vulnerável a predadores como Carla. Hoje, percebo que Helena tentou, nos seus últimos anos, fazer-me entender que família era mais importante que fortuna. Antônio, dizia ela durante suas batalhas contra o câncer, chama os meninos para ficarem mais perto. O dinheiro não vai consolá-lo quando eu não estiver mais aqui. Mas eu estava sempre ocupado, sempre planejando o próximo investimento, sempre convencido de que tinha tempo para questões familiares, depois que terminasse de resolver questões importantes dos negócios. Agora, internado neste asilo, sustentado pelos poucos recursos que meus filhos conseguem arcar, depois que Carla levou quase tudo, compreendo que as questões familiares eram as mais importantes desde o início. Dinheiro é importante para a dignidade, conforto, segurança, mas sozinho não passa de metal e papel sem alma. São os relacionamentos humanos que dão significado à riqueza, que a transformam de mera acumulação em ferramenta de bem-estar e felicidade. Carla conseguiu meu dinheiro, mas nunca teve meu amor verdadeiro, porque nunca o quis realmente. Ela queria apenas seus benefícios materiais, e eu, cego pela necessidade de me sentir amado novamente, confundi interesse financeiro com afeto genuíno. Dei a ela o que tinha de mais valor material, mas ela nunca pediu o que eu tinha de mais valor emocional. Minhas memórias, minhas experiências, minha sabedoria acumulada, minha capacidade ainda viva de amar e ser amado verdadeiramente. Às vezes, nas noites mais difíceis, quando a dor da traição parece insuportável, tento encontrar algum sentido em tudo isso. Talvez essa experiência tenha me ensinado, mesmo que tardiamente, a diferença entre amor real e interesse disfarçado.
Talvez tenha me mostrado que ainda sou capaz de amar intensamente, mesmo aos 82 anos. Uma descoberta que, apesar de dolorosa, prova que meu coração não morreu com Helena. Talvez também essa situação tenha reaproximado-me de meus filhos de uma forma que não consegui alcançar em décadas. Roberto e Márcia, vendo-me vulnerável e ferido, demonstraram um cuidado e uma preocupação que me tocaram profundamente. Eles estão lutando para me proteger agora, mesmo depois de eu ter escolhido uma estranha em detrimento de seus conselhos. Isso me mostra que o amor familiar, mesmo quando negligenciado por anos, pode ressurgir em momentos de verdadeira necessidade. Roberto veio me visitar na semana passada e, pela primeira vez em décadas, conversamos como pai e filho, não como empresário e herdeiro. Ele segurou minha mão enrugada e disse: "Pai, eu sei que nunca fomos muito próximos. Eu sempre me senti intimidado pelo seu sucesso. Sempre tentei provar que merecia seu respeito através de conquistas financeiras. Mas vendo o senhor aqui, percebo que perdi anos de oportunidades de realmente conhecê-lo como pessoa, não apenas como o patriarca bem-sucedido da família." Márcia chorou quando me contou como se sentia culpada por não ter insistido mais nas suas preocupações sobre Carla. "Papai, eu deveria ter lutado mais para protegê-lo. Deveria ter ignorado sua raiva e continuado tentando abrir seus olhos. Mas pensei que se insistisse muito, perderia completamente o contato com o Senhor. Percebo agora que meus filhos me amavam à sua maneira, mesmo quando nossa comunicação era truncada pelos anos de relacionamento, baseado principalmente em questões financeiras e obrigações familiares. Eles estão fazendo o possível para reverter pelo menos parte do dano que Carla causou. Contrataram um advogado que está investigando a legalidade de algumas transferências de bens, especialmente considerando minha condição de saúde mental no período. Há esperança de recuperar a casa, pelo menos. Carla ainda não conseguiu vender alguns imóveis, porque Roberto havia conseguido uma liminar judicial, questionando a legitimidade das transferências. Mas mesmo que consigam recuperar parte do patrimônio, sei que não voltarei a viver como antes. Minha saúde está muito debilitada, minha confiança está destruída, minha capacidade de viver independentemente foi comprometida não apenas pelo derrame, mas pela descoberta devastadora de quão facilmente fui manipulado. A segurança emocional que levei 80 anos para construir foi demolida em questão de meses. O que me mata de tristeza não é apenas ter perdido o dinheiro, embora seja doloroso ver décadas de trabalho duro sendo desperdiçadas em luxos de uma mulher que nunca me amou. O que realmente me destrói é a perda da capacidade de confiar. Carla não roubou apenas meus bens. Ela roubou minha fé na bondade humana, minha esperança de encontrar companheirismo genuíno nos meus anos finais. Antes dela, mesmo com toda a minha solidão, após a morte de Helena, eu ainda acreditava que existiam pessoas boas no mundo, que o amor poderia renascer mesmo na velhice, que bondade e generosidade seriam reconhecidas e retribuídas. Agora, cada gesto de carinho que recebo, mesmo dos meus próprios filhos, desperta em mim uma suspeita terrível. Será que é genuíno ou há algum interesse oculto? Esta desconfiança me corrói como um câncer emocional. Quando uma enfermeira me trata com gentileza, me pergunto se ela está sendo paga extra por alguém. Quando um colega de asilo puxa conversa, me questiono se ele quer algo de mim. Quando meus netos vêm me visitar, coisa que começaram a fazer com mais frequência depois que souberam da minha situação, uma parte da minha mente cínica se pergunta se os pais os mandaram por culpa ou se há alguma agenda por trás da visita. Sei que essa desconfiança
é injusta e autodestrutiva. Sei que está me impedindo de aproveitar os gestos genuínos de amor que ainda recebo. Mas Carla foi tão convincente, tão perfeita na sua representação do amor dedicado, que agora duvido da minha capacidade de distinguir entre afeto verdadeiro e manipulação bem executada. Às vezes me pego pensando no que Carla está fazendo agora. Será que pensa em mim ocasionalmente? Sente algum remorso pelo que fez? Ou conseguiu apagar completamente nossa história da sua memória, como se eu fosse apenas mais um trabalho concluído com sucesso? Será que conta para o novo namorado sobre o marido idoso que a sustentou por um tempo? Ou inventa uma história diferente sobre como conseguiu o dinheiro para o apartamento e o carro novo? Essa curiosidade mórbida sobre os pensamentos dela é talvez o aspecto mais patético da minha situação atual. Mesmo sabendo que fui usado e descartado, ainda me importo com a opinião dela sobre mim. Ainda gostaria de saber se pelo menos alguns momentos do nosso relacionamento foram reais para ela. Se houve pelo menos instantes em que sentiu carinho genuíno por mim. A resposta racional é que não. Que tudo foi encenação do início ao fim. Mas a parte do meu coração que ainda a ama desesperadamente se agarra à possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela tenha sentido algo real em algum momento. É uma ilusão que sei ser prejudicial, mas da qual não consigo me libertar completamente. Dr. Silva, o psicólogo que vem ao asilo uma vez por semana para atender os residentes que precisam, diz que é normal que vítimas de manipulação emocional tenham dificuldade em aceitar que tudo foi falso. Senhor Antônio, ele explica com paciência, aceitar que fomos completamente enganados é admitir que nossa capacidade de julgamento falhou completamente. É mais fácil para nossa mente acreditar que pelo menos parte do relacionamento foi real. Ele tem razão, claro, mas entender intelectualmente não diminui a dor emocional. Não facilita as noites em que acordo chamando o nome dela. Não alivia a sensação de vazio no peito quando lembro de como era bom ter alguém que aparentemente se importava comigo. O que mais me entristece é perceber quanto tempo desperdicei. Aos 82 anos, não me restam muitos anos de vida. E em vez de usar esse tempo precioso para reconstruir relacionamentos genuínos com minha família, para encontrar paz e propósito nos meus dias finais, para talvez fazer algum bem no mundo com a experiência que acumulei, estou aqui remoendo uma traição, lambe-wounds que talvez nunca cicatrizem completamente. Carla roubou mais que meu dinheiro. Ela roubou o tempo que me resta. Tempo que poderia estar sendo usado para coisas construtivas, para reparar relacionamentos negligenciados, para encontrar alguma forma de contribuir positivamente, mesmo na minha condição atual. Em vez disso, estou preso em um ciclo de raiva, tristeza e autocomiseração que não beneficia ninguém. Tento me forçar a pensar em outras coisas, a focar no presente em vez do passado, mas é extraordinariamente difícil. Quando você descobre que os últimos anos da sua vida foram baseados numa mentira, é difícil encontrar energia para recomeçar novamente. É como construir uma casa na areia e vê-la desabar. Mesmo sabendo que precisa construir novamente, a vontade de tentar foi profundamente abalada. Meus filhos sugerem que eu saia deste asilo quando a situação legal for resolvida, que vá morar com um deles ou numa residência melhor. Mas tenho medo de ser um fardo, de que minha presença constante seja um lembrete diário do meu fracasso em julgar caráter, da minha vulnerabilidade patética que quase destruiu o patrimônio familiar. Tenho medo também de descobrir que a atenção renovada dos meus filhos é motivada por culpa ou obrigação,
não por amor genuíno. Seria devastador descobrir que depois de Carla, nem mesmo meus próprios filhos conseguem me amar sem reservas ou segundas intenções. Prefiro ficar aqui, neste limbo emocional, a arriscar mais uma decepção que meu coração frágil talvez não suporte. Às vezes penso que seria mais fácil se eu fosse um homem pobre que perdeu pouco. A traição seria igualmente dolorosa, mas pelo menos não haveria a humilhação adicional de saber que fui visto como um prêmio financeiro, que minha vulnerabilidade emocional foi explorada para ganho material. Homens pobres podem ser traídos por amor ou paixão, motivações que, embora dolorosas, pelo menos reconhecem alguma humanidade na vítima. Eu fui traído por minha conta bancária, reduzido a um objeto de valor monetário. Esta reflexão me leva à conclusão mais amarga de todas, que todo o dinheiro que acumulei, todo o sucesso empresarial que conquistei, toda a segurança financeira que pensei ter garantido para minha velhice, no final, não serviu para nada, além de me transformar num alvo para predadores humanos. Se eu tivesse sido um homem comum, com recursos modestos, talvez tivesse encontrado uma companheira que me amasse genuinamente pelo que sou como pessoa. Talvez tivesse passado meus últimos anos com alguém que compartilhasse comigo memórias, conversas, pequenos prazeres da vida cotidiana, sem a sombra constante da suspeita sobre motivações financeiras. Em vez disso, minha riqueza me isolou em uma bolha onde nunca pude ter certeza se as pessoas se aproximavam de mim por mim mesmo ou pelo que eu possuía. E quando finalmente pensei ter encontrado alguém que me amava, independente do dinheiro, descobri que era exatamente o oposto. Alguém que não via nada além do dinheiro quando olhava para mim. Nos meus momentos mais escuros, questiono se valeu a pena ter trabalhado tão duro, ter sacrificado tanto tempo com a família, ter perdido tantos momentos simples de felicidade em prol da acumulação de riqueza. O que adianta ter construído um império financeiro se no final tudo isso apenas facilitou minha própria destruição emocional? Helena sempre dizia que eu trabalhava demais, que estava perdendo a vida real enquanto me concentrava em construir segurança para o futuro. Antônio, ela repetia, de que adianta ter todo o dinheiro do mundo se não temos tempo para ser felizes juntos? Eu achava que ela estava sendo dramática, que não entendia a importância de garantir nosso futuro financeiro. Agora, deitado nesta cama de asilo, sustentado pela caridade dos meus próprios filhos, depois que uma estranha levou quase tudo que construí, percebo que Helena estava certa sobre tudo. Ela entendia que relacionamentos saudáveis e momentos de felicidade genuína valiam mais que qualquer quantidade de dinheiro no banco. Se eu pudesse voltar no tempo, passaria menos horas no escritório e mais tempo conversando com ela sobre seus sonhos e medos. Viajaria mais, não por negócios, mas por prazer compartilhado. Daria mais atenção aos meus filhos quando eram pequenos, não como futuros herdeiros de um império empresarial, mas como seres humanos únicos que precisavam do amor e da presença do Pai. Mas é tarde demais para essas reflexões reconstrutivas. Helena se foi. Meus filhos cresceram sem a intimidade emocional que deveríamos ter construído. E eu estou aqui pagando o preço de uma vida inteira de prioridades equivocadas. A única coisa que posso fazer agora é tentar extrair alguma lição desta experiência devastadora. Algum conhecimento que talvez possa ser útil para outros ou pelo menos me traga alguma paz interior. E a lição é clara. Embora dolorosa, dinheiro sem relacionamentos genuínos é uma riqueza ilusória que pode ser perdida não apenas através de maus investimentos ou crises econômicas, mas
através da solidão que ela mesma cria. Quando você tem muito dinheiro, nunca pode ter certeza se as pessoas o amam pelo que você é ou pelo que você possui. E essa incerteza constante corrói sua capacidade de formar vínculos autênticos, deixando-o vulnerável a predadores que sabem explorar exatamente essa necessidade desesperada de amor genuíno. No final das contas, descobri que a verdadeira segurança na velhice não vem de contas bancárias robustas, mas de relacionamentos sólidos construídos ao longo de décadas de cuidado mútuo, respeito e amor verdadeiro. Dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar a paz de espírito que vem de saber que você é amado e valorizado como ser humano, não como fonte de benefícios financeiros. Hoje, enquanto escrevo estas memórias na minha mente, porque minha coordenação motora não me permite mais escrever fisicamente, faço uma promessa silenciosa para mim mesmo. Vou tentar usar o tempo que me resta para reconstruir relacionamentos genuínos com meus filhos e netos, baseados em quem somos como pessoas, não no que possuo como patrimônio. Não sei se conseguirei superar completamente a desconfiança que Carla plantou no meu coração, mas vou tentar, porque a alternativa, passar meus últimos anos sozinho com minha amargura e suspeita, seria permitir que ela vença completamente, que destrua não apenas minha segurança financeira, mas também minha capacidade de amar e ser amado nos anos que me restam. E talvez, se conseguir reconstruir esses vínculos familiares sobre bases mais saudáveis, possa encontrar algum sentido e até mesmo alguma paz nestes anos finais. Talvez possa transformar esta experiência devastadora em sabedoria que valha algo para as pessoas que realmente importam na minha vida. Porque no final, quando tudo acaba, quando todo o dinheiro se torna irrelevante, quando todas as posses materiais perdem seu significado, o que resta são os relacionamentos que construímos e o amor que demos e recebemos. E essa é uma lição que, por mais cara que tenha me custado aprender, vale mais que todos os milhões que perdi para uma mulher que nunca me amou de verdade.